Bom dia, turma. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos chegando aqui na represa de Tucuruí, no Pará. Vamos atravessar a represa de Tucuruí. Como vocês podem ver aí, está em plena atividade, gerando energia. As águas vazando lá das turbinas. Maravilhoso. Maravilhosa a vista aqui, a paisagem. O lago é enorme. Enorme o lago de Tucuruí. Daqui nós vamos até Tucuruí, de Tucuruí vamos para Marabá. Estamos aqui, fazendo várias entregas aqui no norte do Pará. Já estivemos em Belém e agora estamos aqui nessa. Vamos atravessar a ponte agora, por cima do lago, por cima da represa. Vamos atravessar a ponte. É simplesmente maravilhoso. E nós podemos ver aqui. Vale a pena visitar. Quem puder estar viajando por aqui, visitar esse lugar maravilhoso. Agora também nós vamos passar, chegando aqui logo à frente. Vou subir uma serra. De lá eu vou mostrar para vocês a vista do lago. De lá de cima eu vou mostrar para vocês a vista do lago de Tucuruí. É simplesmente enorme. No Google Maps dá para ver toda a parte alagada que a represa de Tucuruí alagou, né? Toda a parte alagada aí é bem grande. Então é isso. Vou deixando vocês aí com essas imagens maravilhosas. Eu vou seguindo aqui. Seguindo a minha viagem aqui para Marabá, onde eu vou terminar essa viagem. Depois, de volta, o destino é Maringá, no Paraná, onde está a empresa que eu trabalho. Certo? Eu queria deixar para vocês hoje a indicação do canal de YouTube do Dallagnol. Dallagnol, aquele da Lava Jato. O canal de YouTube dele é muito bom, explica muita coisa do que está acontecendo no nosso país, na nossa política. Então vamos nos informar da política para a gente mudar o destino do Brasil. Amém? Depois vamos ouvir um hino de louvor e em seguida a pregação do pastor Charles Spurgeon, do final do século XIX, na Inglaterra. Até então, a paz do Senhor a todos. Para o adorar, e é o meu maior prazer em sua casa estar. Eu fui chamado por Jesus para o adorar, e é o meu maior prazer em sua casa estar. Levantarei as minhas mãos para o exaltar, e nada me impedirá, nasci para adorar. Para adorar, adorar, adorar ao Rei. Para adorar, adorar, adorar ao Rei. Adorar, adorar, adorar ao Rei. Para adorar, adorar, adorar ao Rei.
Jesus para o adorar. E é o meu maior prazer em sua casa estar. Eu fui chamado por Jesus para o adorar. E é o meu maior prazer em sua casa estar. Levantarei as minhas mãos para o exaltar, e nada me impedirá, nasci para adorar. Para adorar, adorar, adorar ao Rei. Para adorar, adorar, adorar ao Rei. Adorar, adorar, adorar ao Rei. Para adorar, adorar, adorar ao Rei. Levantarei as minhas mãos para o exaltar, e nada me impedirá, nasci para adorar. Para adorar, adorar, adorar ao Rei. Para adorar, adorar, adorar ao Rei. Adorar, adorar, adorar ao Rei. Para adorar, adorar, adorar ao Rei. Romanos 7, versos 24 e 25. Ó homem miserável que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Se eu escolhesse ocupar o vosso tempo com assuntos controversos, poderia demonstrar de maneira conclusiva que o apóstolo Paulo está aqui descrevendo a sua própria experiência como cristão. Alguns afirmaram que ele está apenas declarando o que era antes da conversão, e não o que se tornou depois de receber a graça de Deus. Porém, tais pessoas estão evidentemente enganadas, e creio que deliberadamente enganadas, pois qualquer mente sincera, franca e de coração aberto, ao ler este capítulo, não poderia cair em erro tão grave. É Paulo, o apóstolo, não menor do que o maior entre os apóstolos. É Paulo, o poderoso servo de Deus, um verdadeiro príncipe em Israel, um dos valentes do rei. É Paulo, o santo e apóstolo, quem aqui exclama, com toda a força da sua alma, ó homem miserável que eu sou. Ora, cristãos humildes são frequentemente vítimas de um erro extremamente tolo. Eles olham para certos santos mais avançados e ministros capacitados e dizem consigo mesmos, certamente homens como estes não sofrem como eu sofro. Eles não lutam contra as mesmas paixões, mas que me afligem e me atormentam. Se conhecessem o coração desses homens, se pudessem ler seus conflitos interiores, logo descobririam que quanto mais perto alguém vive de Deus, mais intensamente lamenta a maldade do próprio coração. E quanto mais o Senhor honra um homem em seu serviço, mais também o mal da carne o aflige e o importuna dia após dia. Talvez esse erro seja ainda mais natural e certamente mais comum quando se trata dos santos apostólicos. Temos o hábito de dizer São Paulo e São João, como se fossem mais santos do que os demais filhos de Deus. Todos são santos a quem Deus chama por sua graça e santifica por seu Espírito. Mas, de alguma forma, muito tolamente, colocamos os apóstolos e os primeiros santos em uma categoria à parte, e não ousamos vê-los como simples mortais. Olhamos para eles como seres extraordinários, que não poderiam ser homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Somos informados nas Escrituras de que nosso Salvador foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, e ainda assim, caímos no erro grosseiro de imaginar que os apóstolos, infinitamente inferiores ao Senhor Jesus, escaparam dessas tentações e eram ignorantes desses conflitos. O fato é que, se você tivesse visto o apóstolo Paulo, teria pensado que ele era notavelmente semelhante
ao restante da família eleita. E se tivesse conversado comigo, teria dito: Paulo, percebo que a tua experiência e a minha coincidem exatamente. Tu és mais fiel, mais santo e mais profundamente instruído do que eu, mas tens de suportar as mesmas provações. Antes, em alguns aspectos, és ainda mais severamente provado do que eu. Não considere os santos antigos como isentos de enfermidades ou pecados, nem os trate com aquela reverência mística que quase o conduz à idolatria. A santidade deles é alcançável até mesmo por você, e as falhas deles devem ser censuradas tanto quanto as suas próprias. Creio que é dever do cristão forçar caminho até o círculo interior da santidade. E se esses santos foram superiores a nós em suas conquistas, como de fato foram, sigamo-los. Avancemos até eles, sim, e até além deles, pois não vejo que isso seja impossível. Temos a mesma luz que eles tiveram, a mesma graça nos é acessível. Por que então deveríamos nos contentar até que os ultrapassemos na corrida celestial? Tragam-nos de volta à esfera dos mortais comuns. Se Jesus foi o Filho do homem e verdadeiramente homem, osso dos nossos ossos e carne da nossa carne, assim também fomos nós, os apóstolos. É um erro grave supor que não fomos sujeitos às mesmas emoções e aos mesmos conflitos interiores que até mesmo os mais humildes do povo de Deus. Até aqui, isso tende ao nosso consolo e ao nosso encorajamento, quando descobrimos que estamos envolvidos numa batalha que os próprios apóstolos também tiveram de travar. E agora observaremos nesta manhã, primeiro, as duas naturezas. Segundo, a batalha constante entre elas. Terceiro, afastar-nos-emos um pouco para contemplar o guerreiro cansado e ouvi-lo clamar: ó homem miserável que eu sou. E então, voltaremos nossos olhos em outra direção e veremos esse mesmo guerreiro desfalecido cingir novamente os lombos para o combate, tornando-se um vencedor cheio de esperança, enquanto exclama: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeiramente, então, as duas naturezas. Homens carnais, homens não regenerados, possuem apenas uma natureza herdada de seus pais e que, por causa da antiga transgressão de Adão, é má, somente má, e isso continuamente. A mera natureza humana, tal como é comum a todo homem, contém em si muitos traços excelentes. Julgando entre homem e homem, um homem meramente natural pode ser honesto, íntegro, bondoso e generoso. Pode nutrir pensamentos nobres e elevados e alcançar uma fala verdadeira e digna. Mas quando chegamos às questões da verdadeira religião, às coisas espirituais que dizem respeito a Deus e à eternidade, o homem natural nada pode fazer. A mente carnal, seja de quem for, é caída e está em inimizade contra Deus. Ela não conhece as coisas de Deus, nem jamais poderá conhecê-las. Agora, quando um homem se torna cristão, ele o é pela infusão de uma nova natureza. Por natureza, ele está morto em delitos e pecados, sem Deus e sem esperança. O Espírito Santo entra nele e implanta um novo princípio, uma nova natureza, uma nova vida. Essa vida é um princípio elevado, santo e sobrenatural. É, na verdade, a natureza divina, um raio que procede do grande Pai das luzes. É o Espírito de Deus habitando no homem. Assim, você percebe que o cristão se torna um homem duplo, dois homens em um. Alguns imaginaram que a velha natureza é expulsa do cristão. Não é assim. A palavra de Deus e a experiência ensinam o contrário. A velha natureza permanece no cristão, inalterada, sem mudança alguma, tão má quanto sempre foi, enquanto a nova natureza nele é santa, pura e celestial. E como veremos em seguida, disso surge um conflito entre as duas. Agora quero que você observe o que digo a respeito dessas duas naturezas que existem no cristão, pois estou prestes a contrastá-las. Primeiro, em nosso texto, chamo a velha natureza de o corpo desta morte. Mas por que dou a ela esse nome? Alguns supõem que me refiro a estes corpos mortais, mas não creio que seja isso. Se não fosse pelo pecado, não teríamos motivo algum para nos queixar de nossos pobres corpos. Eles são obras nobres de Deus,
e não são em si mesmos a causa do pecado. Adão, no jardim da perfeição, não sentia o corpo como um fardo. E se o pecado estivesse ausente, não teríamos nenhuma queixa contra nossa carne e nosso sangue. O que é, então? Creio que chamo a natureza má que há dentro de mim de um corpo em primeiro lugar, em oposição àqueles que falam de relíquias da corrupção em um cristão. Já ouvi pessoas dizerem que existem apenas relíquias, restos e fragmentos de pecado em um crente. Tais homens ainda não conhecem muito bem a si mesmos. Não é apenas um osso ou um trapo que resta, é todo o corpo do pecado que está ali, o todo, da cabeça aos pés. A graça não mutila esse corpo nem corta seus membros, ela o deixa inteiro. Embora bendito seja Deus, ela o crucifique, pregando-o na cruz de Cristo. E novamente chamo isso de corpo porque é algo tangível. Todos nós sabemos que temos um corpo, é algo que podemos sentir. Sabemos que ele está ali. A nova natureza é um espírito, sutil, difícil de detectar. Às vezes, sou levado a questionar a mim mesmo se ela realmente está ali. Mas, quanto à minha velha natureza, essa é um corpo. Nunca tenho dificuldade em reconhecer sua existência. Ela é tão evidente quanto carne e ossos. Assim como nunca duvido de que estou em carne e sangue, também nunca duvido de que há pecado dentro de mim. É um corpo, algo que posso ver, sentir e que, para minha dor, está sempre presente comigo. Entenda então que a velha natureza do cristão é um corpo. Há nela uma substância, ou, como Calvino expressa, uma massa de corrupção. Não é apenas um fragmento, um resíduo, um pedaço do velho traje. O traje inteiro ainda está ali. É verdade que ele está esmagado sob o pé da graça, foi destronado, mas continua ali, em toda a sua integridade e em toda a sua triste tangibilidade. Um corpo de morte. Mas por que chamo isso de corpo de morte? Simplesmente para expressar quão terrível é o pecado que permanece no coração. É um corpo de morte. Preciso usar uma figura que quase sempre acompanha este texto, e muito apropriadamente. Era costume entre antigos tiranos, quando desejavam impor aos homens os castigos mais terríveis, amarrar um cadáver a eles, colocando os dois, costas com costas. Assim, o homem vivo permanecia com um corpo morto firmemente preso a si, apodrecendo, pútrido, corrompendo, e precisava arrastá-lo consigo por onde quer que fosse. Ora, é exatamente isso que o cristão precisa fazer. Dentro de si, há a nova vida. Há um princípio vivo e imortal que o Espírito Santo colocou em seu interior. Mas ele sente que todos os dias precisa carregar consigo esse corpo morto, esse corpo de morte, algo tão repugnante, tão horrível, tão abominável à sua nova vida quanto um cadáver em decomposição seria para um homem vivo. Francis Wallis apresenta no início de um de seus emblemas a figura de um grande esqueleto dentro do qual um homem vivo está encerrado. Por mais estranha que seja essa imagem, ela não é mais singular do que verdadeira. Ali está o velho homem esquelético, sujo, corrupto e abominável, servindo de prisão para o novo princípio que Deus colocou no coração. Considere por um momento a linguagem impressionante de nosso texto. O corpo desta morte. É morte encarnada, morte concentrada, morte habitando no próprio templo da vida. Você já refletiu sobre o quão terrível a morte é? O pensamento dela é o mais repulsivo à natureza humana. Você diz que não teme a morte, e com razão, mas a razão pela qual você não a teme é porque olha para uma gloriosa imortalidade. A morte, em si mesma, é algo profundamente assustador. Ora, o pecado inerente carrega em si todo o terror desconhecido, toda a força destrutiva e toda a sombra estupenda da morte. Seria necessário um poeta para descrever o conflito da vida com a morte, para retratar uma alma viva condenada a caminhar pelas negras sombras da confusão e a carregar a morte encarnada em suas próprias entranhas. Mas essa é exatamente a condição do cristão. Como homem regenerado, sou um espírito vivo, ardente, brilhante e imortal. Contudo, preciso trilhar as sombras da morte. Preciso travar diariamente
batalha contra todos os terríveis poderes do pecado. Poderes tão assustadores, tão sublimemente terríveis, quanto os próprios poderes da morte e do inferno. Ao nos referirmos ao capítulo anterior, encontramos esse princípio maligno chamado de o velho homem. Há muito significado nessa palavra velho, mas basta nos observar que, em termos de idade, a nova natureza não está em igualdade com a natureza corrupta. Há pessoas aqui com 60 anos de humanidade e que mal conseguem contar 2 anos na vida da graça. Pausa agora e medita sobre a guerra no coração. É o combate de um infante contra um homem adulto, a luta de um bebê com um gigante. O velho Adão, como um carvalho antigo, lançou suas raízes nas profundezas da natureza humana. Poderá o infante divino arrancá-lo e lançá-lo fora do seu lugar? Este é o trabalho. Este é o labor. Desde o nascimento, a nova natureza inicia a luta, e ela não pode cessar até que a vitória seja plenamente alcançada. Contudo, trata-se de mover uma montanha, secar um oceano, debulhar colinas. E quem é suficiente para essas coisas? A natureza nascida do céu precisa e receberá a abundante ajuda de seu autor. Do contrário, sucumbiria na luta, subjugada pela força superior do adversário e esmagada sob seu peso colossal. Observe ainda que a velha natureza do homem, que permanece no cristão, é má, e nunca poderá ser outra coisa senão má. Pois somos informados neste capítulo que, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. A natureza do velho Adão não pode ser melhorada, não pode ser aperfeiçoada. É inútil tentar. Faça o que quiser com ela, eduque-a, instrua-a, e você apenas lhe dará mais instrumentos para a rebelião. Você não pode transformar o rebelde em amigo, não pode converter trevas em luz. Ela é inimiga de Deus, e inimiga de Deus sempre será. Em contraste, a nova vida que Deus nos concedeu não pode pecar. Esse é o significado da passagem em João, onde se afirma que o Filho de Deus não peca, não pode pecar, porque é nascido de Deus. A velha natureza é somente má, e isso continuamente. A nova natureza é totalmente boa. Ela nada sabe do pecado, exceto para odiá-lo. Seu contato com o pecado lhe traz dor e miséria, e ela clama: ai de mim que habito em Meseque e que moro nas tendas de Quedar. Assim, apresentei a você um breve retrato das duas naturezas. Permita-me recordar novamente que essas duas naturezas são essencialmente imutáveis. Você não pode tornar a nova natureza que Deus lhe deu menos divina, e a velha natureza não pode ser tornada menos impura e terrena. O velho Adão é uma coisa condenada. Você pode varrer a casa, e o espírito maligno pode parecer sair, mas ele retornará trazendo consigo outros 7 espíritos piores do que ele. É uma casa de leprosos. A lepra está em cada pedra, do alicerce ao telhado. Não há parte sã. É uma veste manchada pela carne. Você pode lavar, lavar e lavar, mas jamais a tornará limpa. Seria tolice tentar. Por outro lado, a nova natureza jamais poderá ser contaminada. Imaculada, santa e pura, ela habita em nossos corações, governa e reina ali, aguardando o dia em que expulsará seu inimigo e, sem rival algum, será monarca no coração do homem para sempre. Já descrevi os 2 combatentes. Agora passamos, em segundo lugar, a batalha entre eles. Nunca houve em todo o mundo inimizade mais mortal entre 2 nações do que a que existe entre esses 2 princípios, o bem e o mal. Contudo, muitas vezes o bem e o mal estão separados pela distância, e por isso o ódio entre eles não é tão intenso. Suponha, por exemplo, que o bem defenda a liberdade. Portanto, ele odeia o mal da escravidão. Ainda assim, não odiamos a escravidão com tanta intensidade quanto odiaríamos se a víssemos diante de nossos próprios olhos. A distância suaviza o sentimento. O bem esquece o mal porque ele está longe. Mas suponha agora que o bem e o mal vivam na mesma casa. Suponha que 2 inimigos tão desesperados estejam confinados, presos e obrigados a habitar juntos nesta estreita casa chamada homem.
Imagine-os forçados a morar lado a lado. Pode conceber a que grau desesperado de fúria esses dois chegariam? O mal diria: vou expulsar-te, intruso. Não posso ser pacífico como desejo. Não posso me entregar como quero. Não posso me entregar aos meus prazeres enquanto estiveres aqui. Fora contigo. Nunca descansarei até matar-te. Mas a natureza recém-nascida responde: eu te matarei e te expulsarei. Não permitirei que reste de ti nem pedra, nem graveto. Declarei guerra de faca em punho contra ti. Arranquei a espada e joguei fora a bainha. Não descansarei até cantar vitória completa sobre ti e expulsar-te totalmente desta casa que é minha. Eles estão sempre em inimizade onde quer que estejam. Nunca foram amigos e jamais poderão ser. O mal deve odiar o bem, e o bem deve odiar o mal. Que observe, embora possamos comparar essa inimizade à do lobo e do cordeiro, a natureza recém-nascida não é o cordeiro em todos os aspectos. Pode sê-lo em sua inocência e mansidão, mas não em sua força, pois a natureza recém-nascida traz consigo toda a onipotência de Deus, enquanto a velha natureza carrega toda a força do maligno, uma força que não é fácil exagerar e que, com frequência, subestimamos. Esses dois princípios estão sempre em amarga oposição. Mesmo quando ambos parecem quietos, ainda assim se odeiam profundamente. Quando minha natureza má não se manifesta, ela ainda odeia a natureza recém-nascida. E quando a nova natureza parece inativa, ela conserva, ainda assim, uma aversão completa a toda iniquidade. Um não pode suportar o outro. Cada um se esforça para expulsar o seu adversário, e nenhum deles deixa passar oportunidade alguma de se vingar do outro. Há momentos em que a velha natureza se mostra extremamente ativa. Então, como ela emprega todas as armas de seu arsenal mortal contra o cristão. Vejo-me, em certa ocasião, subitamente atacado pela ira, e quando consigo me guardar dessa tentação ardente, de repente, percebo o orgulho se levantando e começo a dizer dentro de mim: não sou eu um bom homem por ter controlado meu temperamento? E no momento em que abato o orgulho, surge outra tentação. A cobiça olha pela janela dos olhos e desejo algo que não deveria sequer contemplar. Fecho os olhos à vaidade, mas logo a preguiça, em sua torpeza mortal, envolve-me. Entrego-me à sua influência e deixo de trabalhar para Deus. Quando me levanto novamente, descubro que, no próprio esforço para me reerguer, despertei outra vez o orgulho. O mal persegue-me onde quer que eu vá, esteja eu em qualquer posição que escolha. Por outro lado, a nova natureza jamais perde uma oportunidade de subjugar a velha. Quanto aos meios da graça, a natureza recém-nascida jamais se contenta sem desfrutá-los. Quanto à oração, ela busca por meio dela lutar contra o inimigo. Emprega a fé, a esperança e o amor, as ameaças, as promessas, a providência, a graça e tudo mais para expulsar o mal. Pois bem, diz alguém, eu não encontro isso em mim. Então, temo por você. Se você não odeia o pecado a ponto de fazer tudo para expulsá-lo, receio que você não seja um filho vivo de Deus. Homens que apenas creem na sua depravação, mas não a odeiam, não estão mais avançados rumo ao céu do que o próprio diabo. Não é o fato de eu ser corrupto que prova que sou cristão, nem mesmo o fato de saber que sou corrupto, mas o fato de odiar a minha corrupção. É a minha luta mortal, agonizante, contra minhas corrupções que prova que sou um filho vivo de Deus. Essas duas naturezas jamais cessarão de lutar enquanto estivermos neste mundo. A velha natureza nunca desistirá, jamais pedirá trégua. Nunca solicitará um tratado de paz. Ela sempre atacará quando puder. Quando estiver quieta, será apenas porque está se preparando para uma batalha futura. A batalha do cristão contra Apolion durou 3 horas, mas a batalha do cristão contra si mesmo dura desde a porta estreita até o rio Jordão. O inimigo interior nunca poderá ser expulso enquanto estivermos aqui. Satanás, às vezes, pode se afastar de nós e sofrer derrota tão grande que volte uivando para sua caverna. Mas o velho Adão permanece conosco desde o início até o fim. Ele estava conosco quando cremos pela primeira vez em Jesus.
e estará conosco até o momento em que deixaremos nossos ossos no túmulo, nossos medos no Jordão e nossos pecados no esquecimento. Observe ainda que nenhuma dessas duas naturezas se contenta em lutar sozinha. Ambas buscam aliados para auxiliá-las. A natureza má tem antigos relacionamentos. Em sua tentativa de expulsar a graça que habita no coração, ela envia mensageiros a todos os seus auxiliares. Como Quedorlaomer, rei de Elão, quando saiu para a guerra trazendo consigo outros reis, assim o velho Adão convoca reforços. Ah, diz o velho Adão, eu tenho amigos no abismo. Ele envia sua mensagem às profundezas, e aliados dispostos surgem dali. Espíritos das vastas profundezas do inferno, demônios sem número, sobem para ajudar seu irmão. E não contente com isso, a carne diz, ah, eu também tenho amigos neste mundo. Então o mundo envia suas ferozes coortes de tentação, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Que batalha terrível quando o pecado, Satanás e o mundo se unem para atacar o cristão ao mesmo tempo. Oh, diz alguém, é algo terrível ser cristão. Eu lhe asseguro, é mesmo. É uma das coisas mais difíceis do mundo ser um filho de Deus. Na verdade, é impossível, a menos que o Senhor nos faça seus filhos e nos preserve assim. E o que faz a nova natureza quando vê todos esses inimigos se levantarem contra ela? Ela clama ao Senhor. E então o Senhor lhe envia amigos. Primeiro, vem em seu auxílio Jeová no conselho eterno, revelando ao coração sua participação nos segredos da eternidade. Depois vem Jesus com seu sangue dizendo, tu vencerás, eu te farei mais do que vencedor por meio da minha morte. Então aparece o Espírito Santo, o Consolador, trazendo auxílio abundante. Assim a natureza recém-nascida torna-se mais do que suficiente para enfrentar seus inimigos. Deus, às vezes, permitirá que essa nova natureza fique sozinha por um momento, para que conheça sua própria fraqueza, mas não por muito tempo, para que não afunde em desespero. Estás lutando hoje contra o inimigo, meu querido irmão cristão. Satanás, a carne e o mundo, essa trindade infernal, estão todos contra ti. Lembra-te de que há uma trindade divina a teu favor. Luta, pois, ainda que ferido, como o valente pela verdade. O sangue escorre de tua mão e cola a espada ao teu braço. Luta, pois contigo estão as legiões do céu. O próprio Deus está contigo. Jeová Nissi é o teu estandarte, e Jeová Rafá é o curador das tuas feridas. Tu vencerás, pois quem pode derrotar a onipotência ou pisar a divindade debaixo dos pés? Esforcei-me para descrever este conflito, mas entende-me, ele não pode ser plenamente descrito. Devemos dizer como Hart diz em seu hino, depois de cantar as emoções de sua alma. Mas, irmãos, vocês podem imaginar, pois talvez tenham sentido o mesmo. Se você pudesse ver um campo onde uma batalha foi travada, veria o solo revolvido pelas rodas dos canhões, pelos cascos dos cavalos e pelo pisoteio dos homens. Onde antes cresciam colheitas douradas, agora há desolação. O chão está encharcado do sangue dos mortos. Quão terrível é o resultado de tal combate! Mas e se você pudesse ver o coração do crente após uma batalha espiritual, encontraria nele um retrato fiel do campo de batalha, tão dilacerado quanto a terra depois do mais feroz conflito que homens ou demônios já travaram. Pois pense, estamos combatendo o homem contra si mesmo, mais ainda, o homem contra o mundo inteiro, mais ainda, o homem contra o inferno, e Deus com o homem contra o homem, o mundo e o inferno. Que luta é essa? Digna de um anjo atravessar os campos mais remotos do éter apenas para contemplar tal conflito. Depois de descrever esse conflito terrível, chego ao clímax natural. Não canto vitória aqui. Eu gemo. Não ergo um troféu. Ergo um lamento. Ó homem miserável que eu sou. Este não é o clamor de um incrédulo. Não é o desespero de alguém sem esperança. É o gemido de um homem espiritualmente vivo, consciente da batalha que se trava dentro de si. O pecador morto em seus pecados pode cantar, pode se divertir, pode dormir tranquilamente. Mas o cristão, quanto mais santo se torna, mais sensível fica à presença do pecado.
Aquilo que antes tolerava com facilidade, agora lhe causa dor. Não digo, ó homem ignorante que eu sou, nem ó homem fraco que eu sou. Eu digo, ó homem miserável que eu sou. Há uma miséria peculiar na condição do crente militante. Não sou miserável por causa da condenação, pois não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sou miserável por causa da contínua presença do pecado. Carrego comigo um corpo de morte, um cadáver amarrado às costas, uma natureza que não quer morrer, mas também não pode vencer. Oh, quão frequentemente o cristão sente isso. Quando desejo orar, encontro-me frio. Quando tento elevar o coração ao céu, sinto-o pesado como chumbo. Quando almejo andar em comunhão com Deus, percebo em mim pensamentos que não convidei, desejos que não escolhi, inclinações que odeio, e então clamo: quem me livrará do corpo desta morte? Note bem, não pergunto o que me livrará, mas quem. Sei que libertação não vem de métodos, votos ou disciplinas apenas. Vem de uma pessoa viva. Este grito não é sinal de derrota, é evidência de vida espiritual. O morto não luta, o morto não geme, o morto não odeia o pecado. Mas o vivo sim, e quanto mais vivo, mais profundamente sente a luta. Se você nunca disse isso do fundo da alma, talvez nunca tenha conhecido a verdadeira batalha cristã. Mas, se já o disse com lágrimas, saiba, você está na companhia dos apóstolos. É o grito do guerreiro ferido, mas não vencido, cansado, mas não destruído, caído de joelhos, mas ainda com a espada na mão. Assim que o clamor sobe dos lábios do guerreiro cansado, a resposta não tarda. Ela irrompe como luz rompendo a madrugada. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Observe a mudança repentina. Um momento atrás, eu gemia. Agora, eu agradeço. Não porque a batalha cessou, mas porque a vitória já foi garantida. A libertação do crente não está em si mesmo. Não está em sua força, nem em sua disciplina, nem em sua constância. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a resposta ao clamor da alma aflita. Não digo, graças a Deus por uma melhora gradual. Não digo, graças a Deus por um novo método. Eu digo, graças a Deus por Jesus Cristo. Aqui está o descanso do coração cansado. A batalha continua, mas o destino está selado. Ainda há luta interior, mas não há mais condenação. Ainda há fraqueza, mas há um Salvador perfeito. Enquanto eu estiver neste corpo, sentirei duas leis em guerra. Com a mente, sirvo à lei de Deus. Com a carne, a lei do pecado. Essa tensão não é sinal de apostasia, mas de filiação. Somente os filhos sentem o conflito. Mas ouça isto com atenção e guarde como âncora da alma. O pecado já não reina, ele apenas resiste. Cristo não apenas perdoou meus pecados passados, ele assegurou minha libertação final. O corpo de morte não permanecerá para sempre. Haverá um dia em que esta carne corruptível se revestirá de incorruptibilidade e esta luta cessará para sempre. Até lá, caminho não como um condenado em fuga, mas como um redimido em marcha. Quando caio, não corro para longe de Deus, corro para Ele. Quando sou ferido, não abandono o campo, agarro-me à cruz. Quando a batalha me esgota, lembro-me, a vitória não depende da minha perseverança, mas da fidelidade de Cristo. Oh, bendito seja Deus por Jesus Cristo. Se hoje você se sente cansado, ferido, abatido pela guerra interior, não conclua que falhou. Conclua que está vivo. Mortos não lutam, mortos não gemem, mortos não anseiam por santidade. Este conflito é o sinal da nova vida pulsando em você. Portanto, levante os olhos. O mesmo Cristo que justifica é aquele que santifica. O mesmo que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Descanse nisso, lute com esperança e agradeça, não por si mesmo, mas por Jesus Cristo, nosso Senhor.